Olá, sobrinhos e sobrinhas! Tudo bem com vocês? Essa semana, mais um dia onde faremos o Pia Suja da Semana. E agora vamos começar as notícias que passaram durante a semana e não poderiam não ser mencionadas. Então, meu querido diretor, quais são as notícias? Olá, bando de individualista do caralho. Olá, amigos libertários e amigos da liberdade e afins. Vamos para a primeira notícia da semana, que é Real Digital, futura criptomoeda brasileira, vai ser criada pelo Banco Central. Diante do avanço da digitalização dos meios de pagamentos, ainda mais acelerado pela pandemia do novo coronavírus e também pela implementação do Pix, do Open Banking, o Banco Central do Brasil divulgou nesta segunda-feira as diretrizes para lançar a própria criptomoeda, que já está sendo chamada de Real Digital pelo mercado. Diferente das demais moedas digitais, como o Bitcoin, que não tem controle de instituições financeiras para circular, a nova moeda digital do BC será emitida, controlada e fiscalizada pela instituição. E aí, você viu a notícia? Está cheirando meio estranho. Então, o que eu achei mais interessante aí foi colocar criptomoeda. Porque assim, há uma diferença entre moeda digital e criptomoedas. Porque as criptomoedas geralmente são criptografadas, elas são descentralizadas, enquanto que a moeda digital, ela não segue esses parâmetros. A gente sabe... Na verdade, a gente pode falar que a criptomoeda é uma moeda digital, mas a recíproca não é verdadeira, né? Isso mesmo. As criptos estão um subconjunto das moedas digitais. É exatamente isso. Pra mim, essa moeda vai ser uma shitcoin. Quem tiver muita coragem, que continue. Porque eu fiquei pensando, o fato de você fazer uma moeda digital não significa que vai valorizar, que nem um Bitcoin. De repente, o nosso real... nosso real vai estar valendo 36 mil dólares. E assim, tem várias características aqui que ela não tem se a gente comparar com a criptomoeda. A primeira coisa é o controle central, né? Então você tem um banco central controlando. Apesar de você poder negociar um com o outro, mas você não vai ter ali a descentralização. De forma alguma você vai ter mineração. E é basicamente uma moeda normal, só que modernizada. E assim, eu fiquei pensando que talvez o governo pensou nisso para poder diminuir fraudes, vamos dizer assim. Será que é mais fácil você armazenar essas moedinhas virtuais, ao invés de você ter malas de dinheiro? Como que será que funcionaria isso daí? Eu acho que a minha visão já é diferente. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão parando de utilizar o papel moeda para utilizar cartões de débito, cartão de crédito. Agora o Pix, né? Academia recebe em Pix, loja recebe em Pix, você compra um lanche e paga em Pix. O papel moeda tá caindo em desuso e a ideia é só digitalizar o papel moeda, pelo que eu tô vendo. Né? Eu fiquei pensando no lastro dele. Será que o virtual vai ser no lastro do papel? Boa pergunta. Ouro que não vai ser. Boa pergunta. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Mas é engraçado, enfim. Bem, a segunda notícia é: dólar tem maior queda para maio desde 2009 e mercado começa junho atento aos Estados Unidos. O dólar fechou o último pregão de maio em leve alta na segunda-feira, mas nada que impedisse a moeda de contabilizar a maior queda mensal desde novembro do ano passado e a mais forte para o mês em 12 anos, com a taxa de câmbio beneficiada das últimas semanas pela melhora das expectativas para a economia brasileira e por mais ingressos de recursos. O dólar à vista subiu 0,20% nesta segunda para R$ 5,22, R$ 5,22, após oscilar entre R$ 5,26, né, uma alta de 0,94%, e R$ 5,19, uma baixa aí de 0,30%. São vários fatores, né, que fazem levar essa baixa aí do dólar. Uma foi que os Estados Unidos andou imprimindo dinheiro mais do que tudo. Eu até vi uma matéria interessante falando que na China eles não sabem mais o que fazem com tanto dólar. Os bancos já não sabem mais onde guardar. Isso lá na China. Imagina como que deve estar lá nos Estados Unidos, né? O Biden andou falando até que ia queimar a moeda. Enfim, tá aquela bagunça porque eles imprimiram demais, né? Então isso faz com que a moeda se desvalorize. Por outro lado, o Brasil, ele tinha baixado a taxa de juros, né, para um valor assim que estava muito abaixo. E aí eles viram que não estava dando muito certo, então tá subindo um pouquinho essas taxas de juros. Aumentou, se eu não me engano, 0,75. Isso faz com que os investidores passam a olhar, né, o Brasil de uma maneira diferente. Visto que lá nos Estados Unidos, a taxa de juros, eles não estão
conseguindo subir, né? Eles estão quase ali no taxas de juros negativo, que eu nem entendi isso, eu vou ter que estudar. E o Brasil subiu, então acaba sendo o real um pouquinho mais atrativo. Olha só, com tudo isso que a gente tá passando, essa bagunça toda, por conta desse pontinho, o real fica um pouquinho mais ali, né? O pessoal quer investir nele. Tá, mas vamos lá pro que interessa, né? Eu sou um computeiro gamer. Se você falar pra mim que o dólar tá baixando, eu fico feliz. Então a pergunta é, devo já ficar feliz ou devo me preocupar? Deve se preocupar. Porque o que tá acontecendo? O dólar tá baixando não é porque tá aumentando o poder aquisitivo dos brasileiros, e sim por conta de inflação. Ou seja, lá as coisas vão continuar subindo e a moeda deles desvalorizando. Então, assim, não é tão animador. Se fosse só o fato do real ter aumentado seu valor, né? O pessoal tá produzindo mais, a nossa moeda tá ficando mais forte, mas não é o caso. Então, continua sendo triste, no meu ponto de vista. Mas eu não sou economista, então pode ser que algum economista apareça aí e fale, olha, você está errada. Enfim. Tá merda, não posso nem ficar feliz, então. Na minha opinião, não. Bem, terceira notícia, dissidente cubano Otero Alcântara relata tortura em hospital onde ficou confinado durante um mês. O número de presos políticos em Cuba é o maior em 18 anos, segundo a ONG Prisoners Defenders. Notícia de hoje. Vamos lá. O número de prisioneiros políticos em Cuba é o maior em 18 anos, conforme atesta o relatório publicado nesta terça-feira pela ONG Prisoners Defenders. 199 casos, dos quais 65 presos desde junho passado, o que equivale a mais de 5 detenções por mês de opositores do regime. Libertado na segunda-feira, o artista e ativista cubano Luiz Manuel Otero Alcântara, classificado como prisioneiro de consciência pela Anistia Internacional, contou que sofreu torturas em um mês confinado no Hospital Calixto Garcia, em Havana. Caralho? E não é só ele, né? Ele conta que aquele cara que fez aquela música bem emocionante, aquela Pátria e Vida, ele também estava preso por conta de ser contra o regime. Olha só, existem milhões de tipos de tortura. Fiquei 15 dias com uma lâmpada de 40 watts acesa e o ar-condicionado permanentemente ligado. No fim, você não sabe se dorme à noite ou dorme de dia, relatou Otero Alcântara, líder do movimento San Isidro, em uma live com o portal de notícias ADN. E sabe o que me revolta nessas coisas assim? As pessoas com toda razão do mundo critica nosso regime militar, que torturou, matou quem pensava diferente. E aí alguns países fazem a mesma coisa e todo mundo fica quieto. Todo mundo... Não dá pra ficar em cima do muro, né? A ditadura opressora é ruim, tortura é ruim, não interessa se o regime era de esquerda ou de direita, gente. Eu já ouvi dizer, eu fico pé da vida com isso, eu já ouvi dizer, mas lá na Rússia ele só matava os oponentes, tipo assim, só matava quem pensava diferente. Já pensou se o Biruliro resolve matar todo mundo que pensa diferente dele? Vou classificar quem não pensa igual eu de comunista e vou matar todos os comunistas? Não, gente, temos que ter pessoas que pensam diferente. E aí falar que um lugar desse, que algumas pessoas acham que tem saúde, educação pra todo mundo, que é um lugar bom, mas não tem liberdade individual, pra mim é um péssimo lugar, um lugar assim muito triste, né, pra quem mora lá. Eu não queria um exemplo disso pra minha vida de maneira alguma. Ainda ressaltando o que você falou, né, é sempre importante a gente ter as pessoas que pensam diferente, as pessoas que fazem um contraponto, porque eu acho que isso só enriquece o debate. Eu fico pensando, se aqui fosse Cuba, com certeza primeiro eu não teria internet pra poder estar fazendo esses vídeos, ou então já estaria presa também por ser, com certeza eu seria contra o governo. Então já estaria presa, meus filhos, coitados, estariam sem a mãe. Ainda bem que eu não apareço nos vídeos. Mas todo mundo sabe quem é você. Eu vou deixar aqui o link do canal dele. E olha só, a gente falando de Covid de novo. A origem do coronavírus como versão sobre laboratório passou de teoria da conspiração a alvo de investigação dos Estados Unidos. Antes de eu ler, né, isso aqui foi um dos assuntos mais polêmicos do começo, né, da pandemia, e parece que houve uma pressão para suprimir isso, para calar a boca, né, não fala sobre isso. Quem falava sobre isso, só de você pensar e você cogitar falar sobre isso, você já era classificado de imbecil, de idiota, de xenófobo, enfim, de uma série de coisas.
coisas. E olha só, né? Durante meses, a ideia de que o novo coronavírus pudesse ter surgido em um laboratório na China era vista apenas como uma teoria da conspiração. Mas agora essa possibilidade começou a ser levada a sério pelos Estados Unidos. Na quarta-feira, 26 de maio, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou que os serviços de inteligência redobrassem os esforços para investigar as origens da pandemia do Covid-19. Fazendo um parênteses aqui, eu vou pedir seu comentário. Quando o Trump falava vírus chinês, seu xenófobo, seu fascista e tudo mais, e agora a gente tem um presidente da esquerda que pediu para reforçar a investigação. O que você pensa sobre isso? Esse negócio do vírus chinês não podia, porque é um monte de coisa. Só que agora, você já prestou atenção nas variantes? Variante indiana, variante brasileira. Então, assim, nas variantes você pode falar o nome. Agora, da onde que veio, não. Na variante você pode discriminar. Né? Tipo assim, é umas coisas assim bizarras. Em relação à pesquisa que você estava falando, no começo teve um monte de vídeos que foram banidos porque eles mostravam a hipótese, era só a hipótese de ter saído do laboratório chinês. Porque o que acontece? Naquela região ali de Wuhan, não tinha os morcegos. Que nem no começo, saiu do morcego. Não tinha morcego naquela região. Mas tinha um laboratório a poucos quilômetros lá da feira. E aí... Que foi, a priori, foi o foco inicial, digamos assim, né? Isso. O caso zero. O caso zero foi por ali. E aí, dentro desse laboratório, tem o estudo. E pelo que eu entendi, é assim... Para você passar um vírus animal para um ser humano, às vezes demora muitos anos. Não é uma coisa assim que faz... Se fosse assim aqui no Mato Grosso do Sul, lançava uma pandemia todo ano com as pessoas comendo bichinho silvestre. As coisas não funcionam assim tão fácil. Então, o que acontece? O laboratório, ele estimula, eles chamam de força, para ver como que seria a transmissão, de uma maneira mais rápida, do animalzinho para o ser humano. E isso poderia passar mais rápido para a pessoa e depois de contaminar um, poderia contaminar todo mundo. Mas assim, todos os lugares que a gente lê a respeito disso, eles falam que teria vazado e não que fosse uma coisa assim, uma arma biológica. Por quê? Porque se fosse uma arma biológica, não seria tão burrinhos de lançar no próprio país, não é verdade? Eles iam jogar no país inimigo. Então, por ter começado, né, no país deles, então acredita-se que foi uma coisa assim, sem querer, mas não quiseram assumir. Fora que, assim, considerando que fosse uma arma biológica, a gente teria que ter um contexto de guerra, um contexto de negociações, de alguma crise política ali antes, né? Que não foi o caso. O que me deixa com a pulga atrás da orelha é porque que a China não queria que ninguém entrasse no país para investigar. Porque o laboratório é meio que estatal, sabe? O laboratório, o estado lá que controla. Então, assim, eles não queriam que ninguém fosse lá. Aí até a OMS foi lá e queria, né, ir para investigar e eles não deixaram. Aí depois a OMS, de muito custo, aí fizeram uma pesquisa lá, meia contraditória, que aí nessa matéria aí, acha pra mim a parte... Em 14 de maio, um grupo de 18 cientistas de universidades importantes, como Harvard, Yale, Stanford e Cambridge, publicou uma carta na revista Science em que questionava os resultados da missão conjunta da OMS e da China e pediu uma investigação adequada sobre a origem do vírus. No último domingo, dia 23 de maio, o jornal americano The Wall Street Journal publicou informações com base em relatórios atribuídos a fontes de inteligência, segundo os quais 3 pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan foram internados em um hospital em novembro de 2019. Isso aconteceu várias semanas antes de a China reconhecer o primeiro caso da nova doença no país. No mínimo suspeito. Muito. Quando eles descobriram que esses pesquisadores ficaram doentes nesse período, acendeu aquela chamazinha, né? E aí? Mas assim, não tem nada certo ainda. Não é aquela coisa assim, não, foi lá do laboratório, ou assim, foi lá da pessoa que comeu morcego. Não tá 100% comprovado, nenhum dos dois lados, quero deixar aqui bem claro, porém, fica a gente com a pulguinha atrás da orelha. Mas eu acho que a maior polêmica aqui foi o seguinte, ainda é inconclusivo se isso veio de laboratório, se aquela história do morcego, ela de fato confere, porém, a grande treta do negócio foi justamente esse fato de que houve a missão conjunta da OMS e da China, que fez lá a pesquisa e falou, não, foi morcego lá, foi e é isso e tudo mais, acabou. Novamente, né, a gente tem que parar de pensar nisso de forma polarizada. Eu sou de esquerda, eu sou obrigado a pensar desse jeito. Eu sou de direita, eu sou obrigado a pensar desse jeito. Vamos pensar aí na lógica. Primeiro, China falou que teve quantos casos de Covid, né, lá, 4 mil mortes, resolvendo.
acabou. Primeiro, um vírus tão potente, né? Nunca antes visto na história da humanidade. Surgir assim, por causa de um morcego. Parece uma desculpa muito rasa, sabe? Tipo assim, não, alguém comeu um morcego, não sei o quê. Então é uma coisa muito estranha. E a hipótese, que ainda é inconclusiva, ninguém sabe se é verdade, de um laboratório, por mais que eu seja fã de sci-fi, né, de filmes e séries de ficção científica, parece ser um pouco mais coerente. É mais fácil de aceitar. Sim. Importante salientar o seguinte, devo querer queimar a China por causa disso? Eu não acho que é o caso. Eu acho que foi, na minha opinião pessoal, eu acho que talvez isso foi um acidente sim, não foi culpa porque o governo quis ferrar com a humanidade, mas na verdade foi um erro sério que talvez o país não tenha assumido. Porque, assim, até então, antes não podia nem ser falado, agora as pessoas já aceitam que fale, né? Então pode mudar tudo. É interessante saber se realmente foi um problema, assim, de vazamento, né? De um acidente, para que medidas, né, possam ser evitadas no futuro. Se realmente vazou de um laboratório, então que seja mais fiscalizado, tenha muito mais cuidado para que não aconteça isso novamente, né? Bem, e aí a última notícia, né? Uma notícia bem interessante, talvez meio esdrúxula, né? Mas talvez triste de saber, né? Nativos digitais não sabem buscar conhecimento na internet, diz o CDE. A familiaridade dos adolescentes atuais com a tecnologia, que faz deles nativos digitais, não os torna automaticamente habilitados para compreender, distinguir e usar de modo eficiente o conhecimento disponível na internet. Pelo contrário, os dados sugerem que eles são, em grande parte, incapazes de compreender nuances ou ambiguidades em textos online, localizar materiais confiáveis em busca da internet ou em conteúdo de e-mails e redes sociais, avaliar a credibilidade de fontes de informação ou mesmo distinguir fatos e opiniões. Você leu a notícia, né? Você deve ter visto aí a análise mais completa, mas eu, como professor, eu tenho uma teoria a respeito disso. A gente, né? Somos um pouquinho só, mais velhos, né? Quando a gente ia fazer um trabalho, por exemplo, na escola, a gente ia até a biblioteca da cidade, pesquisava, muitas vezes a gente pegava o livro emprestado para tirar um xerox, uma cópia, né? Às vezes nem podia, então você tinha que copiar ali manuscrito. O acesso à informação era um pouco mais complicado, né? Como o acesso à informação era um pouco mais complicado, você já tinha a biblioteca como algo confiável, digamos assim. Então você sabia que ali tinha uma curadoria, tinham livros que realmente eram importantes. Então você fazia ali seus trabalhos sem muita preocupação. E aí quando a internet veio, a gente se adaptou a utilizar a internet, e agora com toda essa onda de fake news e tal, talvez nós, que somos mais velhos, talvez a gente já tenha sido treinado a buscar, a ter esse trabalho a mais. O que me parece que a geração atual, ela gosta de fazer as coisas da forma do mínimo esforço, digamos assim. Então achei, beleza? Tá falando que interessa? Então tá bom, ponto. Posta, copia, compartilha, entrega e já era. A matéria fala exatamente isso, sobre essa geração que não sabe diferenciar o que é uma opinião e o que é um fato. Eles estão completamente perdidos por conta de tanta matéria, tanta coisa que vem até eles, que eles meio que travam, sabe? Não sabe exatamente se deve ou não acreditar naquilo, se realmente está procurando o lugar certo. Que nem você disse anteriormente, era diferente, a gente tinha que ir até a biblioteca e chegar lá, só tinha uma bendita de uma Barça que ou tirava dali ou não tinha de onde tirar. Mas assim, a Barça dificilmente ela estava errada, a não ser que ela falasse que comunismo era bom, mas do resto, a grande maioria era coerente. Faltava informação? Claro que faltava, né? Porque um livro para ter todas essas respostas é missão impossível. E o texto ainda fala que as crianças, aquelas que leem mais, elas estão mais habituadas e elas conseguem pesquisar melhor. Só que as crianças que leem mais são aquelas que têm os pais como modelos, ou seja, os pais gostam de ler e aí as crianças acompanham e aprendem a gostar de ler também. A matéria também fala que há uma grande discrepância entre as crianças de uma classe social mais alta e de uma criança das classes mais baixas, porque geralmente a das classes mais baixas, por conta de impostos, elas não conseguem comprar livro, não conseguem estar sempre lendo ali. Enquanto que as crianças das classes mais altas, elas conseguem esses livros e aí aprendem melhor e aprende também a pesquisar melhor. Mas assim, diante de tudo isso, eu acho interessante que não é porque tem um monte de informação que resolveu o problema, né? A gente imaginava assim, não, agora eu consigo achar qualquer coisa na internet, diferente daquela Barça pesada que não tinha tudo. Mas não,
não foi o suficiente, né? Pior que aqui o negócio é mais sério, né? Segundo estudo, apenas metade dos estudantes em países da OCDE disseram ser ensinados na escola para reconhecer se a informação que estão lendo é enviesada, e 40% dos alunos nesses países foram incapazes de reconhecer os perigos se clicarem em links de e-mails de phishing, por exemplo. Ou seja, eles caem em golpes aí bestas, né? Por simplesmente não saber, acreditar que o conteúdo, o teor de um e-mail, às vezes, é verdadeiro, por mais esdrúxulo que seja, né? A gente acha que só a avó que vai cair nesses... Não. E nesse estudo aí, o Brasil foi pior, né? Enquanto que a média aí da OCDE foi 47, o Brasil foi 30. É, por aí, 33%. Então o Brasil ainda cai ainda mais do que o pessoal lá fora. 36% foi capaz de distinguir fatos de opiniões. É triste. Mas é isso, né? Eu acho que cabe, né, a nós que temos crianças em casa para ir direcionando, né, ensinando como usar, né, algo que traga tanta informação para que eles consigam levar para a vida deles e consigam diferenciar, no caso, né, o que é uma opinião, o que é um fato e não cair em qualquer coisa que tenha na internet. E por hoje acabou o Pia Suja da semana. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de assistir o último vídeo onde eu entrevistei a Candela Lopes, uma argentina que contou a real situação do país dela. E se você não tem tempo de assistir toda a nossa conversa, que ficou um pouquinho extensa, a gente já lançou aqui no canal os cortes que fica mais fácil para você assistir e não perder essa entrevista que ficou maravilhosa. Então, até o próximo vídeo. Um grande beijo da tia Su e tchau, tchau!